Chama lá a matéria, Benjamin. Não vou. Tô brincando. Nós vamos para São Paulo agora, que o Fernando Caetano tá lá no CT Joaquim Grava com um convidado especial. Fernando Caetano, dá um sorriso, saudade desse sorriso. Dá um sorriso. Aê, garotão. Salve, salve, beijo, amigos do Fox Sports Rádio. Tenho a honra de estar ao lado do Rodriguinho, meio-campo do Corinthians, também da seleção brasileira, que está vivendo aí um momento especial na seleção brasileira sob o comando do Tite, já classificada para a Copa. E também no Corinthians, né, Benja? O Corinthians que começou a temporada com desconfiança, era a quarta força do estado de São Paulo. Corinthians completou ontem 3 meses sem derrotas, 3 meses. A última vez que o Corinthians perdeu foi no dia 19 de março por 1-0 para a Ferroviária em Araraquara, ainda pelo Campeonato Paulista. De lá para cá, 21 jogos sem perder. Corinthians, nesse período, teve 12 vitórias e 9 empates. Tudo bem, Rodriguinho? Obrigado por atender a nossa equipe. Parabéns aí pelo seu momento, pelo momento do Corinthians. Seja bem-vindo ao Fox Sports Rádio. Valeu, muito obrigado. Boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo aí, que estão participando do programa. É uma honra estar aqui com vocês também. Fico feliz de poder estar participando. E aí, Rodriguinho, esse momento especial do Corinthians, 3 meses sem perder para ninguém. Realmente uma marca bem legal, né? E a gente espera poder estendê-la ainda por mais tempo ainda. A equipe vem numa fase muito boa, né, dessa invencibilidade aí. A gente pretende evoluir ainda mais para que possa fazer um campeonato brasileiro excelente. Legal, Corinthians, né, Benja, que está na liderança do Brasileirão, 20 pontos, com o empate de ontem do Grêmio com o Cruzeiro. O Corinthians está ali isoladamente na primeira colocação. Rodriguinho está com a gente, Benja e amigos do Fox Sports Rádio. Ô, Rodriguinho, é o Benja, pô, que prazer falar contigo aí. O melhor jogador do Corinthians no ano, considerado por muitos aí o Rodriguinho. Rodriguinho, como nós estamos aí, pô, tem muito tempo que eu queria falar com você, então só eu tenho 600 perguntas para você. E como você é um cara sincero, eu queria entender da tua boca o motivo. Quando você foi contratado pelo Corinthians, pô, eu vi você entrar umas partidas, eu falei, pô, rapaz, mas esse cara é habilidoso, esse cara joga bola. E aí, por que você não teve chance de emprestar pro Grêmio, Rodriguinho? E aí, eu vou ser sincero, eu achei, falei, ih, já era, Rodriguinho não volta mais pro Corinthians. Eu queria entender porque na época te emprestaram, cara. Então, é uma pergunta bem complicada, né, Beija? Primeiro, é um prazer estar falando com você aí também. O que aconteceu foi que eu cheguei no momento que a equipe já estava muito fechada, né? Muitos jogadores de nome, eu não pude ter tantas oportunidades, uma sequência maior de jogos, que eu pudesse me sentir bem e me adaptar ao estilo que jogava, né? São coisas do futebol mesmo, né? Momentos também. Depois que eu saí para o Grêmio, eu fiquei com aquele sentimento de frustração, né? De não poder ter atuado o tanto que eu queria aqui. Mas felizmente, depois da volta, né? Consegui me firmar aos poucos na equipe também. Hoje muito bem adaptado, muito feliz aqui, podendo ter boas atuações, ajudar aí, né? Os companheiros com grandes jogos, a gente podendo conquistar títulos aí. É um momento bem diferente realmente do começo, mas que no futebol não se explica muitas coisas, né? Muitas vezes um jogador não dá certo em uma certa equipe ou em um certo momento e depois as coisas viram, né? E você consegue construir o seu trabalho bem melhor. Ô, Rodriguinho, quem vai te fazer uma pergunta agora não é o Mano Menezes, é o Mano o original. Mano, tá aí o Rodriguinho, mano. Grande Rodriguinho. Rodriguinho, prazer falar contigo aí. Antes de mais nada, parabéns pelo futebol que você tem desempenhado nesse ano. Guarda um pra nós aí, vai, fala, aproveita. Pode ser também, porque o Rodriguinho é o cara. Bahia, quarta-feira, jogo enrolado, Com certeza. Mas, ô Rodriguinho, a grande pergunta que a torcida do Corinthians, inclusive, quer ouvir a resposta da sua... Rodriguinho! Rodriguinho! Eu tô aqui incumbido de fazer a pergunta que a torcida do Corinthians quer ouvir a resposta. Rodriguinho, existe a possibilidade de você sair do Corinthians ou agora ou no final do ano? Olha, a possibilidade sempre existe, né? Quando se trata, por exemplo, de mercados muito fortes, né? Como o europeu, chinês, que muitas vezes acontece uma proposta
surreal em termos de Brasil, realmente sempre pode acontecer, né? Mas no momento, a minha cabeça está completamente focada aqui, pelo momento, pela fase, por estar muito adaptado ao time, por ver a possibilidade de a gente ser campeão, da gente estar brigando nas competições que estamos disputando. Eu estou muito tranquilo em relação a isso, a não ser que aconteça uma coisa que seja muito boa mesmo para ambas as partes, será difícil sair. Ô, Rodriguinho, agora o Fábio Sormani vai te fazer uma pergunta. Boa tarde, Rodriguinho. Prazer falar com você. Você esteve aí na lista do Tite, na última convocação. E então eu te pergunto, a ideia, o projeto, de repente, de disputar uma Copa do Mundo, ou seja, ficar no futebol brasileiro e ser titular do Corinthians, um time extremamente competitivo, de repente pode pautar a sua escolha futura, porque de repente você é negociado com a China ou com a Europa. Turquia. A Turquia é um mercado mais periférico, então fica no banco, não joga, e no Corinthians, jogando o que você vem jogando, você já chegou à seleção. Isso de repente pode fazer com que você adie por mais 1, 2 anos a ideia de jogar na Europa, ou não tem nada a ver? Sim, eu concordo plenamente com você, né? Porque como já fui convocado dessa vez e você vislumbra, né, a oportunidade e a possibilidade de você disputar uma Copa do Mundo, que para mim seria um sonho, né? Se você continuar da mesma forma aqui no Corinthians, tendo a visibilidade que tem, completamente adaptado, isso será, sem dúvida nenhuma, um peso enorme para uma decisão futura. Ô, Rodriguinho, agora o Oswaldo Pascoal, esse menino aí com um futuro brilhante, que está começando aqui com a gente, o garoto estagiário, vai te fazer a pergunta. Rodriguinho, prazer enorme tê-lo aqui conosco. Na última partida do Corinthians contra o Coritiba, você jogou um pouquinho diferente, até em função de que não tinha o chamado meia de articulação, o Corinthians não teve o Jadson, e você teve muito mais que fazer essa função do que propriamente aquela dupla que você faz com ele. E o Corinthians empatou, o Corinthians não jogou bem. Você entende que o Corinthians tem um jeito de jogar e às vezes quando muda uma peça, é uma peça fundamental, você com o Jadson são membros dessa engrenagem que funciona muito bem no time do Corinthians, faz diferença? Sim, eu acho que todo esquema, né, quando é muito bem definido e você muda o jeito de jogar, requer um certo tempo, um treinamento de adaptação para que o time possa render como estava rendendo antes, né? Não que quem jogou no lugar do Jadson seja culpado jamais, mas a forma de jogar como mudou um pouco, acho que a equipe sentiu, principalmente no primeiro tempo, eu acho que a gente não foi tão eficiente quanto estávamos sendo nas outras partidas. Segundo tempo conseguimos melhorar, né? Até tivemos um gol mal anulado aí que praticamente não, nos daria a vitória, né? E seria mais uma goleada de 1-0 aí, a gente sairia bem feliz de lá. Mais uma goleada de 1-0, mas aquele time do Tite lá de 2011 foi campeão brasileiro ganhando de goleada de 1-0, hein, Rodriguinho? Olha aqui Verdade. Verdade, né? O Flavinho vai te fazer a pergunta, o Rodriguinho. Não, acho que vai estar nessa linha da goleada de 1-0. Muita gente admira o futebol que o Corinthians tem jogado, Rodriguinho, mas incomoda esse nariz meio torcido, assim, para um futebol que não é tão encantador, que não faz tantos gols, apesar do jogo contra o Vasco, é claro. Isso é algo que incomoda os jogadores, não? Olha, a gente é bem tranquilo em relação a isso, né? Primeiro, o importante é vencer. E outra coisa, nossa equipe é muito competitiva e a gente consegue se adaptar a vários tipos de jogo, né? Por exemplo, esse jogo do Coritiba foi um jogo muito truncado, né? Um primeiro tempo até de uma certa parte violenta, mas a nossa equipe, como é muito competitiva, a gente consegue manter o foco na partida e é o que nós temos, né? A gente tem uma forma definida de jogar e é uma equipe que é difícil sofrer gols e quando sofre a gente consegue fazer também, né? Consegue buscar como foi contra o Vasco e a equipe tá criando essa característica, essa forma de jogar e está sendo muito eficiente, por isso que a gente está em primeiro. Rodriguinho, antes do Eugênio Léo fazer a pergunta, só para não perder o fio da meada aí, quem joga o melhor futebol do Brasil hoje, o Corinthians ou o Grêmio que você jogou antes? Qual dos dois, na tua opinião?
Na minha opinião, é o Corinthians está em primeiro, né? Tá bom, né? Boa resposta. Tá vendo? Pronto, se ferrou aí. Tá vendo? Achou que ele ia dizer o quê? Achou que ele ia dizer o quê? É o Grêmio, muito melhor do que o gente. Tá vendo? Tá bom, cara. Vem cá, eu tentei pegar o Rodriguinho na esquina lá. Mas desse jeito você não vai pegar. Uma polêmica com o Rodriguinho, não consegui. Conseguiu, ele Tá já respondeu. Rodriguinho 7, Benja 1. Eugênio Léo, faz uma pergunta. E tem jogo domingo lá na Arena do Grêmio entre eles, né? Pra de repente tirar essa tema, embora seja na casa do Grêmio. Tem duas perguntas, Rodriguinho. O Corinthians era um time que estava conhecido e apontado como um time que jogava no contra-ataque, que se fechava bem, tinha uma defesa muito forte e saía no contra-ataque. Na minha leitura, desde o jogo do Santos, o time tem também saído para jogar, tem marcado mais em cima na saída de bola. É um time em evolução. Em que ponto da evolução está esse time do Corinthians? Pode ir o quanto mais? Vamos estabelecer lá, está em 70, 80? Em quanto você acha que o Corinthians está? E outra, você está muito bem encaixado no Corinthians e tem sido chamado para a seleção brasileira. Pesa isso por uma decisão de eventualmente sair ou não do Brasil? Pesa sim. Como eu falei antes, né, isso é uma coisa que, se não for extremamente bom para ambos os lados, né, dificilmente eu vou sair daqui exatamente vislumbrando essa possibilidade e querendo continuar aqui também, né? E a respeito da primeira pergunta, eu até esqueci, se você puder me lembrar. O quanto você acha que o time está hoje na evolução dele? Ele que vem mostrando, né? Sim. Começou pela defesa e vem melhorando. Sim. Realmente, defensivamente, a equipe já é muito sólida, né? Com a ajuda de todos, né? Não é só o setor defensivo, a gente começa uma marcação muitas vezes lá na frente, ou se não, quando a gente marca intermediária ou linha baixa, a equipe é muito forte nesse setor. O que a gente pretende e está melhorando, né, isso já foi demonstrado em outros jogos, é a questão mais da criação e da gente melhorar nossa eficiência na hora de fazer gols, né? Muitas vezes a equipe cria, mas não consegue fazer tantos, mas em alguns jogos agora já aconteceu isso e é uma coisa que a gente está tentando evoluir, né? Quando a equipe mantém uma concentração muito alta, a gente consegue fazer em alguns jogos e aproveitar as oportunidades que temos e vencer os jogos, né? Se puder ser de um placar mais elástico, melhor ainda, mas o importante é a gente estar vencendo para somar, já que o campeonato é de pontos corridos. Olha só, o Rodriguinho é bom de papo, né? O Rodriguinho é bom de papo. E o Fernando Caetano me avisou que o Rodriguinho hoje, tá com a tarde inteira ali, vai ficar com a gente até 3h30. Então, Flavinho, faz mais uma pergunta. Rodriguinho tá aí, ó, o sorriso. Rodriguinho tá de bem com a vida, bacana. Faz mais uma pergunta aí, Flavinho. Eu tenho uma curiosidade, Rodriguinho, a respeito do comportamento dos jogadores do Corinthians em campo. Pode ser só uma impressão, mas a sensação que eu tenho é que é o time que menos reclama com os jogadores, com a arbitragem, que menos cai em provocação de jogadores adversários. Só um detalhe, não teve nenhum, o Corinthians não teve nenhum jogador suspenso por 13 amarelos e nem expulso. E tem o menor número de faltas do campeonato. Tudo isso, então, esses dados todos sustentam a minha pergunta. Essa característica é uma orientação da comissão técnica, algo que vem de cima, é algo que tem a ver com o perfil de trabalho, por exemplo, ou até de personalidade do técnico, do Carille, do Tite anteriormente. Isso é uma filosofia que o Corinthians está implantando no futebol? Boa pergunta. Muito obrigado. A pergunta foi ótima. Eu sou o melhor perguntador da mesa, viu, Rodrigo? Realmente... Você é disparado. Realmente você observou muito bem, né? É uma pergunta bem bacana mesmo. A gente tem isso aqui como filosofia e já é de um tempo para cá, né? O Tite já implementou isso há um tempo atrás, né? Competição forte, leal, né? E esquecer juiz, né? Muitas vezes porque isso pode te desfocar da partida, pode te levar a uma expulsão que prejudica a nossa equipe. Então a gente é muito focado nisso, né? Começar o jogo com 11, terminar com 11, de não simular falta, né? De chegar forte na bola, de não... Essas coisas, né? Salvo alguns jogadores que às vezes provocam um ou outro ali, como o Romero, que é bem do estilo dele. Mas fora isso, é uma filosofia que a gente tem aqui muito forte. Ô, Rodriguinho, há um mês atrás eu tive aí no CT que eu fui gravar meu programa com o Jadson. E aí, a gente tava aí conversando com 1, com 2, com 3. E todos aí falaram pra mim a mesma coisa. Eu queria ouvir da tua boca isso no ar. O Fábio Carille
é igualzinho, o método dele é igualzinho ao Tite, não só no que diz respeito ao futebol, mas no que diz respeito ao ser humano. Por exemplo, no dia que eu estava aí, o Corinthians tinha jogado na quarta-feira, não me lembro contra quem, e na quinta os titulares não estavam jogando, estavam os reservas. Aí um jogador apontou para mim e falou, olha lá que dá dando treino dos reservas, é o Carille. Ele dá a mesma atenção para os reservas que ele dá para o titular. E fala que ele faz igualzinho o Tite em tudo, até de cumprimentar o porteiro, cumprimentar todo mundo. É um novo Tite, o Fábio Carille, ou Rodriguinho? Olha, se ele é o novo Tite, eu não sei, né? Eu sei que ele segue uma linha parecidíssima, né? Para não dizer igual, né? Mas até a forma, eu acho que quando você trabalha com profissionais ou conhece pessoas que você admira, não é vergonha nenhuma você copiar aquilo que a pessoa tem de bom, né? E o Fábio, ele aprendeu bastante com o Tite, é um cara, ele já falou isso outras vezes também, né? Um cara que ele se espelha muito na forma de trabalhar e tudo, e de ser também, né? Porque é um cara que dá atenção igual para todos, que é um cara aberto para conversar se você tiver algum problema, alguma coisa. E o trabalho que ele está fazendo, exercendo, né? Tá dando resultado, né? Então, eu acho que ele tá super certo na maneira dele de agir. É um cara que escuta todo mundo, que é aberto a opiniões também, que deixa todo mundo muito à vontade para se sentir bem, para ter a sua melhor performance. Então, ele está de parabéns por tudo que está fazendo. Ô, Rodriguinho, eu queria agradecer muito a participação, foi muito bacana, você sempre muito sincero, você está numa fase espetacular, acredito que é a melhor fase da tua vida, você está jogando muita bola, só a saideira aí, literalmente. Quem foi uma vez lá, você ficou bravo uma vez aí que alguém falou, quem foi que falou? Ah, o Rodriguinho tá lá tomando umas brejas lá, quem foi? Você lembra dessa história aí? Foi o Andrés, não foi o Andrés? Foi o Andrés que falou? Foi o Andrés. Você ficou bravo, Rodriguinho? Continua tomando umas brejas na folga ou não? Ah, foi o Andrés que falou, né? Mas aí sem problema, né? Não pode brigar com o chefe, né? Depois disso ficou tudo bem, a gente conversou, até tomamos uma depois, ficou tudo certo. Rodriguinho, um abração pra você, sucesso aí. Fernando Caetano, parabéns aí. Mandou muito bem, Fernando Caetano. Rodriguinho, hoje o melhor jogador do Corinthians, tá aí na seleção brasileira, a Europa quer, o homem tá com tudo, Fernando Caetano. Parabéns aí. Ô, Beja, só para encerrar, eu queria fazer a última para o Rodriguinho, com relação, Rodriguinho, essa temporada, no Paulistão, o Corinthians entrou como azarão, todo mundo apostava o Palmeiras, o Santos como favoritos, no Brasileirão também agora, muita gente apostando o Flamengo, o Atlético, o Grêmio, o Palmeiras, e o Corinthians comendo ali pelas beiradas, está na liderança. Diante do que você tem visto, quais são as chances reais aí do Corinthians brigar pelo título brasileiro? Olha, realmente essa parte da quarta força, isso já é passado, né? A equipe conseguiu ser campeã paulista e começou muito bem o brasileiro. Na Sul-Americana, né, a gente também classificamos a primeira fase, agora temos um jogo importante. É uma equipe que é muito difícil ser batida, muito competitiva, que soma bastante pontos. É como o Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos. Se a gente manter essa forma que estamos tendo, de não perder e de estar sempre pontuando, se tornando mais forte ainda em casa, tendo mais vitórias em casa, a gente vai chegar muito forte e temos chances reais de ser campeão. Obrigado, Rodriguinho. Passo a bola para você, Benja. Um abraço. Valeu, Fernando Caetano. Parabéns aí, Rodriguinho. Um abração para você. Sucesso aí pro Rodriguinho. Fala agora pra você, Geléo. Esse é o cara hoje do time do Corinthians, né? Dito, quem foi? Foi o Fábio Carille que disse outro dia, não foi? Que era o melhor jogador do Corinthians. Benja. É o Cross-Driguinho. Cross-Driguinho. Um ano e pouco atrás, quando o Corinthians sofreu aquele desmanche, que saíram o Renato Augusto, Jacques. O Sormani falou que acabou tudo. E eu falei o seguinte. Eu falei nada. A partir de agora, porque eu tenho uma filosofia de que o jogador que está no clube, ainda mais dentro do Corinthians, que mantém uma sequência de trabalho, o jogador que está no clube, ele está mais adaptado à realidade, à maneira de jogar da equipe, do que aquele que vem de fora. E eu disse na época, 2 jogadores a partir de agora serão importantes no time do Corinthians: Rodriguinho e Romero.